Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um comentário sobre aquele documentário que eu passei para vocês, Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. Então, eu pedi que vocês assistissem, né, o documentário porque ele mostra assim, muita coisa da nossa realidade histórica, né, do que aconteceu no período, né, da ditadura. E ele foi produzido, é um documentário que foi produzido pelo jornalista e também historiador Lúcio de Castro, e investiga as relações entre o futebol e os braços armados das ditaduras militares em 4 países da América Latina: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Vocês devem ter visto, né? E eu acredito que vocês devem ter ficado também perplexos com tanta, né, informação, porque é um episódio destinado à história de cada país, e Castro, o jornalista que elaborou o documentário, ele remonta ao período de instalação das ditaduras militares e tenta contextualizar, principalmente com as seleções nacionais de futebol, que foram utilizadas na época pelos militares como instrumento de propaganda do regime totalitário. Então, parece uma coisa bem simples, bem fácil, mas na realidade não é, né? Isso tem muito a ver com a questão da política, mas também mexe também com a questão que todo o povo brasileiro gosta, que é o futebol. E como é que o futebol estava envolvido nisso, né? Então, o documentário ele retrata o futebol e as ditaduras em 4 países, como eu disse antes. No entanto, é importante a gente ressaltar que esse texto ele centraliza-se mais, o vídeo centraliza-se mais na questão do episódio brasileiro. O Brasil, nos anos 60, o vídeo mostra, né, que vivia ainda a euforia com o desenvolvimento proposto por Juscelino Kubitschek, que é aquele que prometera 50 anos em 5... fez essa propaganda, né? 50 anos em 5. Então, os sonhos das indústrias automobilísticas determinavam o tom de desenvolvimento e a sensação de crescimento, porque as indústrias cada vez mais crescendo e, na realidade, o desenvolvimento veio, como ele pensava e imaginava. O Brasil rural parecia não mais caminhar a pé, mas de carro, rumo a um novo tempo de prosperidade e modernidade. Então, o clima da sociedade brasileira, entre as décadas de 50 e 60, era de profundas transformações. E o período de mudanças ganhou amplidão a partir de 7 de setembro de 1961, quando João Goulart, aquele que a gente conhecia como o Jango, ele assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. O mandato de Jango, que iniciou em 1961 e foi até 1964, ele foi marcado por uma postura reformista, buscando avançar quanto às questões sociais. E, para isso, teria que mexer em estruturas fortemente ligadas às elites, principalmente porque as ações e as atitudes dele tinham muito a ver com a questão social. Por isso que mexia muito com as elites brasileiras, às quais os militares também possuíam vínculos nas relações de poder. Então, fica praticamente a classe alta, né, e os militares contra ele. E Jango ele venceu a resistência dos militares para assumir a presidência, né?
frente à renúncia de Quadros, de Jânio Quadros. E ao assumir o cargo, né, quando ele chega lá, ele começa a revisar o Brasil, discutindo questões como reforma agrária, reforma eleitoral, reforma urbana, reforma educacional e, dentre outros, não menos polêmicos. Então, veja que todas as temáticas que ele coloca em pauta são temáticas que não agradaria à sociedade que ele estava vendo desenvolver-se, né? Comprando seus carros, né? Aumentando as indústrias. Então, falar em reforma agrária para esse povo era muito difícil. Então, temerária diante de pensamentos socialistas de Jango, com medo de ver suas posses se esvaírem, assim como seus poderes, né, e suas benesses, e tudo isso imerso num contexto em que o mundo assistira à tomada de Cuba por revolucionários e os Estados Unidos combatiam pesadamente e sem escrúpulos qualquer possibilidade da implantação do sistema comunista. Então, as elites e o alto escalão militar destituíram o presidente João Goulart. Assim, no dia 1º de abril de 1964, os militares deram início a um dos períodos mais conturbados e sangrentos da história do Brasil, a ditadura militar de 1964, período que durou mais de 20 anos. A ditadura militar apropriou-se também do futebol e buscou manipular a paixão do povo brasileiro. Em Memórias do Chumbo, que foi o documentário que vocês assistiram, Lúcio de Castro investiga o futebol e, ao mesmo tempo, expande seu olhar investigativo de forma em que mostra todas as mazelas da forma militar, né, da ditadura militar no Brasil, que foi controlando todos os setores da sociedade e chegando até mesmo a infiltrar agentes e a determinar os nomes das pessoas que ocupariam cargos de direção nos clubes de futebol. Então, nessa tabelinha cognitiva com o absurdo, Castro mostra as jogadas dentro de um campo tenebroso, que envolve a formação do Departamento de Ordem Política e Social, mecanismo criado para reprimir, torturar e matar pessoas, qualquer opositor ao sistema, até trilhar o caminho para descobrir a denominada Multinacional da Repressão ou Operação Condor. A Operação Condor foi uma cooperação política e militar entre Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de eliminar qualquer liderança fugidia entre os países latino-americanos, para apagar qualquer rastro da história e de possível resistência e, por fim, uma retaliação à Organização Latino-Americana de Solidariedade, que foi criada por Fidel Castro. Então, também denominada Carcará do Brasil, contou com todo o aparato da Central de Inteligência Americana e matou centenas de milhares de pessoas na América Latina. Segundo o jornalista Luiz Cláudio Cunha, as linhas entre futebol e ditadura, Operação Condor, se cruzaram quando trabalhadores, quando trabalhando na redação de uma revista do Rio Grande do Sul, ele recebe a ligação sobre o possível sequestro.
Vamos rebobinar e apagar tudo para a gente voltar por conta de uma pequena interrupção. Então, segundo o jornalista Luiz Cláudio Cunha, as linhas entre futebol e ditadura, que foi a Operação Condor, se cruzaram quando, trabalhando na redação de uma revista no Rio Grande do Sul, recebe a ligação sobre um possível sequestro. Então, Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, é inovador do ponto de vista histórico documental, pois remonta e revela novos detalhes e ângulos sobre o período trágico do Brasil, tendo como pontapé inicial o futebol, esporte que é considerado alienante às massas, mas que, sem dúvida, se confunde com os fatos de nosso país, assim como os nossos vizinhos geográficos e povos irmãos, que foram vitimados pela ditadura militar na Argentina, Uruguai e Chile. Como bem finaliza Eduardo Galeano, em depoimento concedido sobre o capítulo sobre futebol e ditadura no Uruguai, a recuperação da memória é imprescindível para a mudança da realidade, porque só relembrando, recordando o que aconteceu, é que seremos capazes de evitar que se aconteça novamente. O nascimento de uma nova realidade significa o reconhecimento da realidade que existiu, senão ficamos condenados à repetição da história. Então, esse documentário tem muito a ver, né, com a nossa realidade histórica, e foi por isso que eu indiquei para que vocês assistissem, e eu espero que vocês tenham gostado. Ok? E qualquer coisa, vamos fazer perguntas e questionamentos sobre esse assunto lá na sala. Tchau.